Nosso programa de hoje vai tratar das necessidades. Este é um tema importantíssimo para nós. Por quê? Porque essa palavra necessidade, ela é absolutamente indispensável, ela é básica, ela é o pressuposto de tudo na nossa vida. Por que compramos? Por que compramos camisas? Por que compramos anúncios? Por que compramos automóveis? Enfim, por que compramos? Compramos por necessidade. E a necessidade é que faz as pessoas se mexerem, é que faz com que as pessoas tenham que comprar. As pessoas gostam de comprar. Primeiro, porque dá poder. E segundo, porque atende uma necessidade, resolve um problema. Então, como é que nós vamos definir aquele gerador de lucros que nós já tratamos? Aquele que vai ao cliente não para vender, mas para atender ao cliente. Nós definimos da seguinte maneira: gerar lucros é a arte de identificar e atender necessidades, gerando benefícios para todos continuamente. Repito, gerar lucros é a arte de identificar e atender necessidades, gerando benefícios para todos continuamente. Quando nós falamos para todos, nós não queremos dizer só para você, vendedor, não. Muito importante que você tenha na sua mente, que você pense, lembre sempre, que gerar lucros é gerar lucros para o seu cliente, gerar lucros para a sua empresa e gerar lucros para você. Se um dos três não tiver lucros na transação que você fizer, pode ter certeza, esta transação está fadada ao fracasso. Ela não terá continuidade. Daí a importância da ética. Veja, há uma porção de coisas que nós vamos tratando nesses programas e que se somam. Elas estão ligadas umas às outras. Muito ligadas. Então, vamos repetir. Gerar lucros é a arte. Por que é a arte? Porque nada se repete. O mesmo artista não canta a mesma música duas vezes da mesma maneira. O mesmo pintor não pinta o mesmo quadro duas vezes da mesma maneira. Nenhum de nós pode vender como o outro vende. Como eu sei fazer, é o meu jeito. Mas eu não sei fazer do seu jeito. Você tem que aprender a fazer do seu jeito. Então é arte. Só você saberá fazer dessa maneira. Não tem fórmula. Tem formas. Não há fórmula. Diz assim, bom, se você fizer isto, vai acontecer aquilo. É mentira. Eu poderia escrever mais um livro de vendas, tantos que eu já escrevi, e podia dar a ele o nome 1001 maneiras de vender bem. E eu tenho certeza que no cliente que você for, você vai encontrar a situação 1002. E no segundo cliente você vai encontrar a situação 1003. Por quê? Porque não há fórmula. Não tem 1001 maneiras. Tem a sua maneira, a minha maneira, a maneira de cada um. Por isso é arte. Arte de quê? Identificar necessidades. Não é a arte de vender, nós estamos enganados há anos, nós estamos querendo vender. As pessoas adoram comprar, mas não gostam que vendam para elas. Elas gostam de comprar aquilo que dá prazer a elas, aquilo que resolve o problema delas. Por que dizem que é tão difícil vender? Porque a gente quer vender. Se nós deixássemos o cliente comprar, isto é, se nós atendêssemos às necessidades dos clientes, com certeza seria muito mais fácil vender. Identificar a necessidades, esta arte de identificar necessidades, parte de três pressupostos. Primeiro, aquele exercício dos 5 dedinhos. Lembra-se? Eu tenho ótimos produtos, ótimas propostas, eu trabalho numa ótima empresa, sou um ótimo profissional e tenho ótimos clientes. Se você acreditar nisso, você vai ao cliente, digo mais uma vez, você vai ao cliente preocupado com as necessidades dele. Outro pressuposto importante, a ética. Muito importante. Você não pode ir ao cliente para vender o que é bom para você. É muito importante vender o que é bom para o cliente. E isto é ética, porque você vai vender sempre. Lembra-se? O importante não é o pedido só. O importante é o pedido e o cliente. Portanto, sirva bem. E o terceiro pressuposto é a capacidade de fazer perguntas.
Já tratamos disto também. Lembra-se daquelas 3 maneiras de fazer perguntas? O que, como e porquê? Estas 3 palavras trazem informações. E informação é sinônimo de dinheiro. São esses os 3 pressupostos que nós temos que ter em mente na hora em que vamos levantar necessidades. É fazer pesquisa, fazer perguntas. É ética e é você acreditar naquelas 5 grandes verdades. Qual é a grande verdade, portanto, da nossa profissão? A grande verdade é a seguinte, presta bem atenção. 99% do seu trabalho é identificar necessidades. 1% é vender. A grande maioria das pessoas que está na nossa profissão raciocina exatamente ao contrário. Entende que 99% é argumentar, é falar, é provar. E 1% apenas é fazer perguntas. Não faça isso. É exatamente o contrário. Lembra-se como é que o médico trabalha? Lembra-se a última vez que você foi ao médico? 99% do tempo do médico, exagerando um pouco, mas mais de 90% do tempo que o médico usou com você foi para te fazer perguntas. E apenas a menor parte do tempo dele foi para fazer a receita. Se você for um advogado, mais de 90% do tempo dele, ele vai usar fazendo perguntas para você. O que aconteceu, como é que aconteceu, por que aconteceu, enfim, só perguntas. Depois é que ele pode trabalhar. Então, todos os profissionais que dependem de informação, dependem da sua capacidade de saber fazer perguntas. Repito, a grande verdade hoje da nossa profissão é 99% do seu trabalho é fazer pergunta, 1% é vender. Então, chegamos à conclusão de que nós temos que saber planejar as perguntas. Porque você tem que ter perguntas chaves, perguntas básicas, como o médico tem. Você já percebeu que o médico faz as mesmas perguntas para todos os seus pacientes? As mesmas perguntas, ele aprendeu na faculdade. Ele tem que fazer sempre as mesmas, ele tem um padrão de perguntas, ele tem um caminho, ele tem um roteiro, ele tem um script. Nós temos que ter as nossas perguntas-chave, planejadamente. Olha a importância do planejamento, da primeira aula novamente. Então, você precisa planejar, você tem que ter por escrito, para depois ficar na sua cabeça definitivamente quais são as perguntas importantes que fazem o teu cliente dar informações importantes para você. E você vai fazer essas perguntas praticamente as mesmas para todos os clientes. Muito importante, mais uma vez, são aquelas 8 perguntinhas chaves do planejamento. Quando você vai planejar as suas perguntas chaves, você tem que responder para você o que é importante para o cliente. Por que isto é importante para o cliente? Quando isto é importante para o cliente? O quanto isto é importante para o cliente? Onde está a importância disto para o cliente? Como ele faz para agir, para resolver o problema dele? Quem são as pessoas que podem ajudar ou atrapalhar o nosso processo de levantar necessidades? E, finalmente, quais serão as nossas dificuldades? Veja, aquelas perguntinhas chaves, as 8 do planejamento, são absolutamente necessárias no seu trabalho de pesquisa. Sabe por quê? Porque se o cliente não definir claramente quais são as necessidades dele, você não consegue vender. Porque se não for clara a necessidade para o cliente, você não pode tornar clara a sua utilidade para o cliente, a utilidade do seu produto ou do seu serviço. Vou dar um exemplo. Se você trabalha numa loja e entra lá um cliente ou uma cliente que não sabe o que quer, uma hora ele quer ver camisa, daqui a pouco ele quer ver calça, daqui a pouco ele quer ver pijama, daqui a pouco ele quer ver bermuda. Ou seja, se ele não se define, se ele não define a necessidade dele, você não tem condição nenhuma de servi-lo. Se você conhece a necessidade do cliente, você vende. Se você não conhece a necessidade do cliente, você só explica.
Se você conhece a necessidade do cliente, você vende. Porque você trabalha as utilidades. Necessidades e utilidades se encaixam, fecham o círculo. Se você não conhece as necessidades do cliente, você só explica. Mas você está só explicando, não está vendendo. Um outro aspecto muito importante. Quanto maior for a necessidade, maior é o valor do seu produto. Quanto mais eu preciso de um copo d'água, mais valor tem um copo d'água para mim. Quanto mais eu preciso de uma gravata, mais valor tem aquela gravata. Maior valor tem aquela gravata. Quanto mais eu preciso de um remédio, maior é o valor daquele remédio. O oposto também é verdade. Quanto menor a minha necessidade, menor o valor do produto. Quanto maior a necessidade, maior o valor. Quando o médico fala com você e faz você responder perguntas, ele atinge dois objetivos. Primeiro, ele fica sabendo informações importantes que você passa para ele. E segundo, quanto mais você fala do seu problema, quanto mais você fala da crise, da dor, do mal-estar, enfim, quanto mais você fala do problema que você tem, maior é a sua consciência do problema, maior é a necessidade de acabar com ele. Muitos vendedores, lamentavelmente, não fazem perguntas que façam o cliente falar das necessidades deles. Resultado, quando vai falar do valor do produto, das utilidades do produto, o produto não tem valor nem utilidade. Por quê? Porque não se trabalhou necessidade. Então, quanto maior a necessidade, maior o valor. Se você conhece necessidades, você vende. Quanto menor a necessidade, menor o valor. Se você não conhece necessidades, você só explica. Então veja a importância fundamental que tem a palavra necessidade na nossa vida profissional. Não se iluda, não vá ao cliente para vender, vá ao cliente para prestar serviço, vá ao cliente para identificar necessidades. Quanto mais você tratar das necessidades do cliente, mais útil você está sendo, melhor você irá servi-lo. A maioria das pessoas entende que tem que vender. E nós estamos aqui tentando trabalhar uma outra realidade. Não é vender, é resolver problemas, é gerar lucros, é atender necessidades. Quanto mais útil eu sou para o meu cliente, maior é o meu valor. As empresas que me contratam, elas não querem treinamento, elas querem resultado. Agora, elas me contratam porque elas precisam melhorar o resultado. Então, é a necessidade delas que faz com que eu seja útil. Se elas estão vendendo muito bem, eu não tenho utilidade nenhuma. Se você tem saúde, se você está bem de saúde, sem nenhuma dor, sem nenhum problema, o médico não tem, você não tem necessidade nenhuma do médico. Ele não tem utilidade nenhuma para você. Então, não raciocine vender. Raciocine praticar a arte de identificar e resolver necessidades. Porque esta é a chave do sucesso na nossa profissão. Tudo bem? Acho que enfatizamos bastante bem que a nossa realidade é identificar necessidades. Muitas pessoas vão aos clientes para vender. Não faça isso. Vá para identificar necessidades. Porque é isto que faz o cliente comprar. Vai precisar de treinamento? Vai. Planeje as suas perguntas-chave, as suas perguntas básicas, mágicas, aquelas que fazem o cliente dar informação para você. Lembre-se, informação é sinônimo de dinheiro. Para o cliente, para a sua empresa e para você. E vamos terminar, como sempre, com aquele nosso slogan. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, jamais duvide do seu sucesso.